Pessoal, eu sou a professora Raquel Nascimento e esse é o nosso curso de Matemática Básica. Para quem está acessando essa aula agora, nós temos 3 aulas anteriores, onde nós iniciamos esse curso, tá? Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre divisão no conjunto dos naturais. E nós vamos falar das operações e de alguns probleminhas clássicos que envolvem a divisão. A primeira coisa que eu quero falar sobre a divisão é sobre o algoritmo da divisão. O que seria esse algoritmo? É o que vocês conhecem como prova real. Vocês provavelmente já estudaram isso em algum momento, né? Quando a gente faz a continha de dividir e faz aquela prova real para verificar se a conta está certa. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, 23 dividido por 5. 23 dividido por 5 vai dar o quê? Eu tenho que perguntar para o 5. 5 vezes quem está próximo de 23. Então, no caso, seria 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 23, falta 3. Certo? Então, aqui eu tenho que esse 23 corresponderia a esse D, que eu vou chamar de dividendo. Esse 5 corresponderia a esse Dzinho, que eu vou chamar de divisor. O 3 é o R, é o resto. E o 4 é o Q, que é o quociente. Na verdade, o resultado da divisão é o quociente. Então, quando eu pergunto o quociente entre dois números, eu quero a divisão entre eles. Então, o resultado da divisão é o quociente. É aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. Essa parte inicial é muito nomenclatura. Então, aqui, observem que a gente pode verificar se a conta está certa usando o algoritmo. O que diz o algoritmo? Que o 23 tem que ser igual. 23 tem que ser igual ao divisor vezes o quociente. 5 vezes 4. 5 vezes 4. Mais o resto, que é 3. Ó, só verificar a conta. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23. Então, esse é o começo do estudo dessa operação, é entender como que funciona esse algoritmo, tá? E aí, para continuar esse assunto, como eu fiz nas outras operações, nessa daqui também eu segui a mesma linha. Vamos agora ver que termos que a gente vai estar associando à divisão. Então, metade significa dividir por 2. A terça parte, dividir por 3. A quarta parte, dividir por 4. A quinta parte, dividir por 5. E assim vai. Então, esses são os termos ou as palavras, né, que a gente vai estar associando à divisão. E aí, para começar a falar sobre a conta de dividir, né, eu escolhi uma que eu sempre dá problema. Sempre os alunos cometem um errozinho clássico aqui e vamos resolver essa daqui. Primeiro a gente baixa o 12, porque se eu baixar o 1 só, não dá para dividir por 12. E eu pergunto para esse 12. 12 vezes quem está próximo de 12? No caso aqui, imediato, né? 1. 1 vezes 12, 12. Para chegar a 12, nada. Vou baixar o 7. E agora vem um problema. Eu já baixei o número e 7 não dá para dividir por 12, mas eu tenho mais números para baixar. Então, o que eu faço? Eu coloco 0 no quociente e baixo mais um número. 2, 72. Agora eu vou perguntar para o 12, 12 vezes quem está próximo desse número. Se não souber de cabeça, tem que fazer rascunho, não adianta. Então, a gente vai na sorte. 12 vezes, vamos tentar o 5. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6, 60. Está próximo, então a gente tenta um mais maiorzinho. 12 vezes 6, é assim que faz conta. 6 vezes 2, 12, vai 1.
6 vezes 1, 6, com 1, 7, 72. Então, deu certinho. Então, aqui vai ser o 6. 6 vezes 12, 12. 6 vezes 12, 72. Para 72, nada. Certo? Então, essa é a divisão que vocês precisam ter cuidado, tá? Que quando tem um zero no quociente entre os algarismos. E divisores. Lá, quando a gente estudou a multiplicação, nós falamos de múltiplos. Agora, nós vamos falar de divisores. Quem são os divisores de um número? São todos os números que vão dividir aquele número. Então, aqui, quem são os divisores de 24? Os divisores de 24 são todos os números que dividem o 24. Então, 2 a gente já responde de imediato, que é o 1 e ele mesmo. E os outros tem que ir pensando. Então, assim, não é uma conta tão simples como achar os múltiplos, porque os múltiplos a gente ia, tipo, montando a tabuada. Esse aqui exige um pouco mais de raciocínio, né? Então, assim, tem que ter mais atenção do que quando a gente fala dos múltiplos. E aí, vamos supor aqui um exemplo, ó. Se eu quero descobrir os divisores de 30 e os divisores de 45. Primeiro, os divisores de 30. 1 divide 30. 30 é um número par, 2 divide 30. O começo vai fácil, depois vai ficando mais complicado. 30 divide por 3, 4 não, 5, 5 divide, ó, porque 5 vezes 6 é 30, o 5, o 6 também divide o 30, e assim vai, ó. Tem que continuar pensando. Depois do 6, 7 divide? Não, 8 não, depois vem o 10. E tem que ir pensando. Só que esse conjunto aqui vai ter um fim. Depois do 10, acho que o 15 e depois o 30. Mas ninguém divide esse número, certo? O 45, o 1 divide, o 2 não, porque ele não é par, o 3 divide ele, o 5 divide, 9 divide ele, depois do 9 a gente tem quem? O 15, que dá para dividir também, depois a gente tem depois do 15, quem que divide ele? 30 dá para dividir? Não. Depois do 15, a gente tem o 45. Então, fazer a divisão não é encontrar os divisores não é uma tarefa tão simples quanto encontrar os múltiplos, tá? E repara que aqui, ó, o maior divisor que eu tenho nos dois é 5. Quando a gente estudou o MMC, a gente viu o menor. Aqui a gente vê o maior. Por quê? Porque é mais comum de aparecer números que dividem os dois. Ó. O 3 divide os dois, certo? Então, a gente vai estar, nesse conjunto dos divisores, procurando o maior número que divide os dois, e não o menor. E aí tem alguns nomes que a gente tem que estar atento, alguns termos, nomenclatura mesmo, né, para vocês, até quando forem estudar sozinho, saber o que isso significa. Primeira coisa aqui, ó, divisão exata. O que significa uma divisão exata? Divisão exata é quando o resto da divisão é zero. Então, se o resto for zero, a divisão é exata. Quando que a gente vai dizer que um número é divisível por outro? Quando a divisão for exata. Então, por exemplo, 24 é divisível por 4. Por quê? Porque se eu dividir 24 por 4, dá resto zero. Se eu pegar o 24 e eu dividir por 4, vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Isso é uma divisão exata, certo? 8 não é divisível por 24. 8 não dá para dividir o 24. Eu não consigo fazer essa conta, ó, pegar o 8 e dividir pelo 24,
certo? Mas eu consigo fazer o contrário. Mais 24 é divisível de 8. Mas eu posso usar outro termo. Eu posso dizer que 8 é um divisor de 24. Então, divisor seria quem divide, tá? E é isso. São alguns termozinhos que são interessantes a gente estar mencionando, porque pode aparecer dentro de outro contexto. E como que a gente vai calcular esse maior divisor comum? Lá naquele exemplo, foi simples, eu coloquei números pequenos. Mas a gente pode ter números altos. E aí vai ficar mais difícil fazer a conta. Então, aqui, como é que a gente resolve como é que a gente vai calcular esse MDC, esse máximo divisor comum? Eu vou colocar aqui os quocientes. E aqui eu vou colocar os restos. E vou começar fazendo a divisão de 72 por 30. 72 dividido por 30. 30 vezes 1 dá 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. Passou. Então, aqui vai ter que ser o 2. 2 vezes 30, 60. Para 72, falta 12. Aí eu venho para cá. O quociente eu vou colocar aqui, ó, a partir da segunda caixinha. E o resto eu vou colocar aqui na primeira, 12. Esse resto eu vou transpor para cá, o 12. E agora eu vou dividir 30 por 12. 30 dividido por 12. 12 vezes 1, 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12 vai dar 36. Então, vai ter que ser o 2 de novo. 2 vezes 12, 24. Para 30, falta 6. Volto para cá. Aqui eu coloco o 2. E o 6 eu coloco aqui embaixo, o resto. Vou transpor esse resto para cá. 6. Que vai dar o 2. E eu vou dividir 12 por 6. 2 vezes 6, 12. Para chegar a 12, nada. Resta 0. Então, o último número que eu encontrar aqui, o último resto, é o resultado do MDC. Então, o MDC entre 72 e 30 vai ser 6. O maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 6. E aí, agora, a gente vai falar de um probleminha clássico, que é esse probleminha aqui. Quando tiver essa palavrinha-chave aqui, ó, tamanho maior possível, maior pedaço possível, maior valor possível. Vamos ler aqui para vocês entenderem o problema. 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento e de tamanho maior possível. Então, eu tenho 2 tábuas que eu vou ter que cortar ela em vários pedaços iguais, com o maior tamanho possível. Se uma delas tem 196 centímetros e a outra 140, quanto deve medir cada pedaço? Então, os pedaços vão ter que ter todos os mesmos tamanhos, tanto os de uma tábua quanto os de outra. Então, o problema consiste em achar um valor que eu possa dividir o 196 e vai dar resto zero, divisão exata, e que eu também consiga dividir o 140 e vai dar resto zero. Então, um número que divide esse ao mesmo tempo é o quê? É um divisor dos dois. Se eu quero o maior pedaço possível, eu quero o maior divisor possível. Então, eu quero o MDC entre os dois. E aí eu vou calcular isso aqui agora, o MDC entre esses dois valores. E aí os valores são grandes, né? São altos, né? Não vale a pena você ficar pensando em um por um quem são os divisores deles. Então, a gente vai fazer a continha aqui agora desse valor. 196 e 140. 196 e 140. Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá. Vou começar dividindo esse por esse. De cara, eu já sei que o primeiro quociente vai ser 1, porque se eu multiplicar isso aqui por 2, vai passar de 200. Então, 1 vezes 140, 140. Falta quanto para chegar a 196? Se não souber, faz a conta, mas vai dar 56. Aí eu venho aqui, coloco 1 e aqui o 56. Esse resto aqui sobe para cá, 56. Agora eu vou dividir esse por esse. 56, 140, dividido por 56. E eu vou perguntar para 56. 56 vezes quem está próximo de 140? 56 vezes 1 é 56. Vou aqui embaixo no rascunho. 56 vezes 2, 2 vezes 6, 12, vai 1, 10, 11, 112. Se quiser testar um outro, para ter certeza que vai ser o 2, é bom. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Ó, o 3 passou, então vai ser o 2. 2 vezes 56, 112. Falta quanto para 140? 28. Um aqui, boto o último resto aqui, e aqui eu coloco o 2. Trago para cá o 28. E agora eu vou dividir 56 dividido por 28, que vai dar conta exata, né? Vai dar 2. 2 vezes 28 é 56, dá resto zero. Então, aqui vai dar 2, resto zero. Então, o último valor é o valor do MDC. Então, o MDC entre 196 e 140 vai ser 28. O que significa isso no nosso probleminha lá? Significa que a gente teria que cortar as tábuas com esse tamanho, 28 centímetros. Se eu pegar a primeira tábua e cortar vários pedaços de 28 centímetros, ela vai dar certinha, sem sobrar nenhum pedaço. Então, esse tipo de probleminha cai bastante nas provinhas, tá? E é isso. Gostou da aula? Curte, salva, compartilha, indica para alguém, faça os exercícios da aula. E qualquer dúvida é só a gente ir lá discutir na nossa aula online ou no nosso ambiente virtual para tirar dúvida. Até a próxima aula.